Vamos repercutir então essas falas do ministro Fernando Haddad com ela, Thaís Herédia. Tudo bem? Ei, querida, boa tarde. Que bom estar com você aqui. Ótimo estar contigo de novo. Quero muito te ouvir, a sua avaliação, quero saber a sua percepção diante da fala de Haddad. Antes de mais nada, sobre Congresso. A gente está nessa expectativa, acompanhando todas as discussões sobre a isenção do imposto de renda, que a gente sabe que o governo entregou com aquela questão, quase que um asterisco ali embaixo, precisa ter compensação. E ele falou agora com o Hugo Motta, o presidente da Câmara, que deixou claro que vai ter, e Haddad disse que sentiu firmeza nessa conversa. É importante que ele sinta mesmo essa firmeza, né? Infelizmente, nos últimos meses, pelo menos desde o começo do ano, outros acordos foram fechados do governo com o Congresso, com este Congresso, com essa liderança que está lá, inclusive com o Hugo Motta, que foram descumpridos. Vou lembrar de dois aqui. O mais recente deles, a composição da CPMI e do INSS, e o antes desse, o IOF, né? Você vai se lembrar que o ministro teve jantar ou almoço, não sei, com o Motta, saíram lá falando o acordo, não sei o quê. Dias depois, a coisa foi derrubada, né? E o próprio ministro disse, até agora eu não entendi, né? Estou tentando falar e até agora eu não entendi o que aconteceu. Aqui nós temos uma questão muito mais delicada, porque o Congresso está numa posição que ele não pode se negar a votar, né? Agora, ele se negar a votar para dizer, olha, eu aprovei a isenção do imposto de renda, e impor é quase que proibitivo não aprovar a compensação. Seria uma bomba completamente inexplicável, seria irresponsável o Congresso Nacional fazer isso, né? Então, assim, se não consegue dizer não, porque é um projeto que tem popularidade, tem aceitação e vai ter, sim, a assinatura do governo Lula, disso o Congresso não consegue, isso o Congresso Nacional não consegue mudar. Se não for para fazer a compensação, então assume que não quer, assume que quer castigar o governo Lula e não aprovar. Agora, aprovar e não aprovar a compensação, aí é muita irresponsabilidade, não é aceitável que isso aconteça. A gente pode discutir, como a gente tem feito, Muriel, assim, qual é a razão econômica da isenção, qual a justiça tributária é óbvia, mas qual é a racionalidade econômica por trás da isenção. A grande compensação vem, sim, de uma maior tributação do andar de cima, como o governo fala, dos mais ricos. Tantos estudos já mostraram que a população de maior renda proporcionalmente paga menos imposto sobre a renda do que a população de renda média, renda baixa. Então, é uma correção. Eu tenho dito aqui, de anos que eu estudo a reforma tributária no Brasil, tanto do ponto de vista do consumo quanto do ponto de vista da renda e do patrimônio, né, que, do ponto de vista da participação do cidadão na economia de um país, pagar o imposto de renda é um exercício cidadão, né? Então, assim, que seja por R$1 por mês, 50 centavos por mês, tem renda do trabalho, paga imposto de renda, paga impostos sobre a renda, né? Proporcionalmente, nem que seja num valor simbólico, como um exercício cidadão. Mesmo num país disfuncional como o Brasil, em que a gente paga o imposto e não tem o serviço de volta, ainda assim é um exercício cidadão. Mas não é isso que está em pauta agora, essa discussão já ficou para trás. Já foi. O que está em discussão agora é como sustentar essa. É uma promessa de campanha de Lula? Mas era também do Bolsonaro. Então, não adianta discutir a paternidade ou querer se opor à paternidade do projeto. Agora tem que fazer do jeito responsável. E, ao mesmo tempo, tem que cuidar, porque a gente sabe que Flávio Dino começou uma investigação agora para aprofundar as questões envolvendo emendas PIX, e a gente sabe que, geralmente, é uma moeda de troca para o Congresso fazer o que o governo quer, no fim das contas, precisa fazer funcionar esse cenário das emendas. Então, é um ponto para a gente ficar atento. Sem emendas PIX e investigação agora, nesse momento, é um ponto que talvez possa dividir e talvez dificultar ainda o avanço desses temas. É bom você lembrar desse ponto, porque assim, né, Lé e Cré, nesse caso, não se juntam,
né? Então, assim, a discussão sobre a emenda parlamentar, a transparência, a prestação de contas, não conversa, assim, não passa perto do que é o debate da tributação sobre a renda dos mais ricos, né? E a isenção sobre a renda dos mais pobres. Então, aí é fazer uma misturança que não tem cabimento. E, de novo, né? É sim uma moeda de troca? Mas vai discutir outra coisa. É impensável levar adiante a aprovação da isenção do imposto de renda sem aprovar a compensação, como a gente diz em economês, da neutralidade, ou seja, você vai tirar de um, vai ter que tomar de outro, e a arrecadação tem que ficar a mesma, ela tem que ser a mesma, não tem como cobrir isso de outra forma. Então, o mundo político tem sua lógica diferente, né? Às vezes provoca ou cutuca demais o bom senso, mas ainda assim aqui nós estamos falando de responsabilidade, uma responsabilidade com a sociedade brasileira. Não é com o governo Lula, é com a sociedade brasileira. Já optou, já está abraçado com a pauta, então não dá para entregá-la pela metade. E aí a gente teve também outra fala de Haddad importante, que é com relação ao tarifaço, deixou claro que o Brasil tem condições de enfrentar o tarifaço de 50% de Donald Trump, que o Brasil vai sentir, vai sofrer um pouco o impacto, mas que tem condições de enfrentar. E aí usou o exemplo do setor de café, falando que agora o café está mais barato e também o aumento das exportações de carne, aí especificamente para o México, como a gente está acompanhando. Olha, nenhum país do mundo tem condições de enfrentar o tarifaço dos Estados Unidos, nem mesmo os Estados Unidos. O próprio país vai sofrer e vai pagar uma conta alta pelo que Donald Trump está fazendo com a política tarifária, né? Isso vai mudanças estruturais na economia dos países, no comércio internacional. Então, assim, não é desprezível o efeito que o tarifaço vai provocar, né? E um tarifaço de 50% menos ainda, porque os negócios são concebidos em qualquer lugar do mundo a partir do momento em que você reconhece uma oportunidade, né? Então, se negociar com os Estados Unidos não for mais uma oportunidade, veja que isso está acontecendo com o mundo inteiro. Se negociar com os Estados Unidos, ou se fizer negócios com os Estados Unidos, para não confundir negociação da tarifa com negócios mesmo, né? Se os Estados Unidos passarem a ser um mercado inviável, a decisão de investimento e de abertura de negócios e de oportunidades aqui no Brasil, ela vai mudar. Ela vai mudar para quê? O produtor de café, a quantidade de produtores de café, a quantidade de produtores de pescado, a quantidade de produtores de suco de laranja vão se manter os mesmos, a mesma quantidade em função do tarifaço? Qual será a transição econômica que o Brasil vai passar entre aqueles que estão tarifados diretamente, que de alguma forma podem ficar inviabilizados? Eles vão fazer o quê? Eles vão investir o quê? Então, isso não é sentir pouco. Isso não é conviver com uma tarifa. Conviver com a tarifa pode significar, Muriel, né, enxergar uma mudança profunda em muitos negócios que nasceram nas últimas décadas para atender o mercado americano, que agora fica inviável. E eu lembro, como eu tenho falado sempre, o mundo inteiro está precisando fazer a mesma coisa. Então, a concorrência aumentou. Quem tiver melhor preço e mais competitividade vai conseguir conquistar mais mercados. O Brasil tem preço e competitividade em muitas coisas, especialmente no agro, né? Mas em tantas outras não tem, especialmente na manufatura, porque até porque somos um país extremamente fechado, tivemos baixíssimo acesso à tecnologia e inovação nos últimos anos. Então, não adianta a gente achar que a gente vai passar, olha, é pouco do PIB, são são setores específicos. Não, esses setores específicos determinaram a sua vida, o seu negócio, o seu investimento, voltados para o mercado americano. Se não tem mais os Estados Unidos, terá quem e como? E quantos negócios, quantas empresas vão estar aptas a continuar em frente? Então, a gente ainda vai colher informações ao longo de meses para entender esse impacto todo. Ficaremos de olho. Obrigada, Thaís. Obrigada, querida. Obrigada.